mundial e também de Alxa. Quero fazer mais esse vídeo agora, trazendo à tona essa questão do prevento. Oi, irmãos. Shalom, Shalaim, Shalom, Dial e Alcha a todos vocês, irmãos amados meus. E hoje eu gostaria de falar sobre as bodas do Cordeiro e passar aqui algumas passagens bíblicas, né? Mostrando sobre os 7 anos que os justos, os eleitos serão guardados junto com o Yahusha. Então ele disse que aonde ele estiver, ele ia preparar um lugar para aonde ele estiver, nós estejamos também, tá certo? Louvado seja Yahweh dos exércitos. E irmãos, eu tirei uns prints aqui, né? Baixei algumas coisas aqui pra gente falar sobre as bodas do Cordeiro, né? Eu mostrei para vocês agora o sinal da Virgem revestida do sol, com a lua sob os seus pés, uma coroa de 12 estrelas, né? E até com o dragão e tudo mais lá entre o dia 16 ao dia 23, que vai ser lua nova, né? Vai ter esse sinal no céu e na primeira lua nova do ano judaico, né? Do ano novo judaico, a primeira lua nova depois do ano novo judaico. Tocar a trombeta pela lua nova e pela lua cheia no dia da nossa festa. Que festa é essa, irmãos? É a festa das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro se aproximam. Diz que o noivo se atrasou. Então na Páscoa é bem possível que o Romilson ali ele tenha acertado a data do atraso, né? Porque o noivo ele precisava atrasar, ou talvez não. Esse sinal que vai vir agora está completo, porque na Páscoa de 2020 a lua ela não representava o sol, e diz que a mulher estaria revestida do sol, né? Revestida do sol. Então agora temos o Apocalipse 12 completo para se formar entre os dias 16 e o dia 31 de outubro, que são 15 dias, né? Se eu não me engano, os 15 dias da festa da colheita, né? Que era realizada após a festa dos tabernáculos. Falando sobre isso também, durante 7 dias a pessoa devia viver em cabanas, né? Na festa dos tabernáculos, né? Durante 7 dias, que simboliza também os 7 anos com o Mashiach, ou o 7º milênio, também onde Yahweh ele virá, né? E vai ser tudo em todos no final do 7º milênio. Assim também como Josué, né? Vamos dizer assim, que Raabe, a prostituta, ela escondeu 2 espias, e antes dos 7 dias, das 7 voltas sobre o cerco de Jericó, que durou durante 7 dias, né? Durante 6 dias dava uma volta por dia, e no 7º dia deu 7 voltas. Então cada dia ali também simboliza 1000 anos, certo? E no último, que é o último dia, as 7 voltas simboliza os últimos 7 anos, a semana de Daniel, né, que vai se abrir agora ou já abriu, a gente não tem certeza, porque se o noivo atrasou, né, nós já estamos nesse processo. Se não, o noivo ainda precisaria atrasar. Então, irmãos, eu sinceramente não quero deixar vocês ansiosos, tá? Eu quero que vocês foquem em ter os frutos do Espírito, que é o que mais importa. Não o arrebatamento, mas é óbvio que o arrebatamento é importante, porque qual noiva,
né, não deseja estar com o seu marido? Qual marido que não deseja estar com a sua noiva? Eu queria mostrar para vocês aqui a tradição judaica também e algumas passagens, né, falando sobre isso. Então vamos aqui, ó, casamento nos tempos do Messias, né? Eu vou entrar aqui. Eu gostaria de mostrar para vocês que coisa magnífica, que coisa linda que eu encontrei aqui. Então, casamento nos tempos do Mashiach, do Messias. Entendendo o arrebatamento através do casamento judaico, né? Coisa que muitas pessoas já sabem, mas eu vou ler para vocês aqui, ó, o glorioso futuro do crente. Nosso mestre era Yaldim, né? Aqui está falando que ele era judeu, né? O judeu significa Yaldim, ou seja, povo de Yal. E ele fazia coisas como Yaldim. Frequentemente, se consultarmos as leis e os costumes judaicos, vamos achar muitos motivos para atitudes tomadas pelo nosso mestre. Vamos considerar aqui os costumes judaicos relativos ao matrimônio. Obviamente, esses costumes variavam de nação para nação e de tempos em tempos. Inclusive no mundo de hoje, vemos diferentes padrões sendo acrescentados à cerimônia de casamento em diferentes países. Os judeus e aldins, né, têm a sua maneira peculiar, baseados na velha aliança, na antiga aliança. E o mestre, como veremos, seguiu essas tradições e peculiaridades quando escolheu a sua noiva. Devemos primeiramente notar que entre os judeus não existe tal coisa como namoro ou corte, como observamos hoje em dia. Casamento para eles era uma matemática legal estabelecida por contrato e levada adiante por procedimentos lícitos e exatos. Esse procedimento existem hoje de várias formas na cerimônia das bodas judaicas dos Yaldins, né? Ou de vamos deixar assim. E nos tempos do Messias, né? Isso era muito mais complexo e fascinante. Quando um jovem judeu Yaldim, né, nos tempos de Yahusha, encontrava a mulher que queria, ou a mulher que seu pai dizia que ele queria, ele deveria se aproximar dela com um contrato de matrimônio. Ele deveria ir à casa dela com uma proposta, com um acordo legal e verdadeiro, dando os termos pelos quais ele estava propondo o casamento. Isso é, os ensinamentos do Mashiach, né? Nós temos que levar em conta os ensinamentos do Mashiach aqui, porque ele nos trouxe os ensinamentos, é a proposta de casamento dele. O mais importante a ser considerado no contrato era o preço que o noivo estaria disposto a pagar para desposar aquela noiva em particular. E Yahusha, ele pagou o preço pelas nossas almas no madeiro. Ele se sacrificou, ele pagou, né? Ele pagou pelos nossos pecados, para nos libertar dessa terra aqui, né? Para desposar aquela noiva em particular. Então o noivo deveria pagar esse valor. E devemos mencionar que esse valor não era qualquer valor, modesto e barato, mas ele deveria expressar o grande custo que aquele item, a noiva, lhe traria. Essa era a ideia. O jovem não deveria se iludir que estaria adquirindo algo que não lhe fosse dispendioso, comprando barato, né? Então, para dar valor, ele deveria pagar caro pela noiva que escolhesse. Quando esse assunto estava encerrado, o noivo deveria partir. Ele deveria fazer um breve discurso à sua noiva, dizendo: eu vou preparar lugar para você, né? Então, o que o Mashiach ele disse? Eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, estejais vós também. E ele deveria retornar à casa de seu pai, de volta à casa do seu pai. Ele foi para a casa do pai dele, não foi? Ele foi e sentou-se ao lado do pai, à direita do pai, todo-poderoso, e Yal dos exércitos, Yal de Sevaot.
ele deveria construir para ela uma câmara de núpcias, uma pequena suíte na qual eles teriam sua futura lua de mel. Devemos notar que esse era um empreendimento complexo para o noivo. Ele deveria realmente edificar um aposento separado da casa de seu pai. Um aposento separado da casa de seu pai, né? Então, é o trono do Mashiach. A suíte nupcial deveria ser linda. Ninguém passa a lua de mel em qualquer lugar. Irmãos, eu estava pensando aqui sobre o Monte Sião, né? E os 144 mil no Monte Sião. O Monte Sião não é aqui na terra, aqui pelo que eu vejo, né? E ao Shalom é um lugar separado. Vamos estar num lugar separado, guardados. Ó, e ali deveria haver provisões estocadas, pois a noiva e o noivo deveriam permanecer 7 dias ali dentro. 7 dias, irmãos. 7 anos de tribulação, que serão os 7 anos das núpcias do Cordeiro. Olha, 7 anos para a noiva do Messias. Esse projeto de construção tomaria praticamente 1 ano, né? E o pai do noivo deveria ser o juiz sobre quando a obra estaria terminada. Nós podemos ver a lógica nisso. Obviamente, se fosse atribuído ao noivo, ele faria qualquer coisa e logo iria correndo buscar a garota. Mas o pai do noivo, que já havia passado por isso na vida e estava menos ansioso, deveria dar a palavra final sobre a obra estar terminada e liberar o noivo para ir tomar a noiva para si. Por isso que somente o pai mesmo, somente ele sabe o dia e a hora. Podemos saber o ano, podemos saber o mês, né? Mas não sabemos o dia e a hora, irmãos. E eu não vou falar dia e hora sobre arrebatamento e se realmente este mês. Porém, eu creio que até o fim do ano deve sim haver um arrebatamento. Posso estar errado? Posso estar errado. Eu estou observando sinais e estou passando para vocês aqui os sinais. Esquecem geopolítica, esquecem Trump, esquece Macron e tudo isso, irmão. Nós temos que estar de olho nos céus, porque ele falou em Mateus 24, se eu não me engano, ele disse: quando todas essas coisas acontecerem, sucederem, olhai para os céus, porque a vossa redenção está próxima. Devemos olhar para os céus, irmãos. Para os céus vamos encontrar as respostas, porque a lua, o sol e as estrelas foram feitos para sinais. Sinais, irmãos. Entendeu? Desde que nós não nos prostremos e adoremos, não devemos prestar culto a essas estrelas no céu, sobre a lua, sobre o sol. Não devemos prestar culto, porque aí já é paganismo. Mas podemos observar, né? Observar não tem nada demais, tá bom? E como eu disse, na Páscoa, o sinal do Apocalipse 12 no céu da noiva, né? Com a lua ali dentro e tudo mais, não estava completo, porque a virgem deveria estar revestida do sol. Agora nós temos a virgem revestida do sol, com o sol da justiça, que é Yahshua Mashiach. Ele não é a lua da justiça, ele é o sol da justiça. E ele também não era o Júpiter da justiça, como muitos irmãos ainda afirmam até hoje, que 2017 foi o sinal, que Júpiter é Zeus, é um deus pagão. Ele não representa o filho varão. O filho varão é representado pelo sol. Então a mulher está vestida do sol. Dia 17 ela estará com a lua sobre os seus pés, né? Entre o dia 16... Aí dia 17 a lua vai para os pés, dia 18 a lua estará nos pés. Dia 18 é primeiro de Sheshivan, é o 8º mês da criação. No 8º dia, os filhos, homens, varões, eram circuncidados no 8º dia de nascimento. Entendeu, irmãos? No 8º mês, Noé entrou na arca. E aí nós temos Mateus 24, né? Do 37 ao 40, que é assim como nos dias de Noé. Será também a vinda do Filho do Homem, pois todos bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, certo? Porém, até o dia em que entraram na arca e não perceberam, veio o dilúvio e levou a todos e varreu eles, né? O dilúvio veio depois que entraram na arca, e Noé entrou na arca faltando 7 dias para o dilúvio também, tá certo? Então vamos ver aqui esses
essas tipologias, porque tudo, como o apóstolo Shaul, apóstolo Paulo, Shaul Rachalia dizia, ele disse, né, não lembro aqui a passagem agora, mas ele diz que tudo é sombra do que haveria de vir. A antiga aliança é sombra do que haveria de vir. Então devemos usar as tipologias, assim como o Romilson ele ensinou a nós, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, por sua vez, a noiva estaria obrigada a esperar pacientemente, porque guardaram a palavra da minha perseverança com paciência. Eu também te guardarei da hora da tribulação que é de vir sobre todo o mundo. Ela deveria gastar tempo... continuando. Ela deveria gastar tempo em preparar seu enxoval e estar pronta quando o noivo chegasse. A tradição mandava que ela deveria ter consigo uma lâmpada de óleo. Olha só, irmãos. A lâmpada de óleo devia estar cheia, a lâmpada de óleo. As 5 virgens prudentes que vão entrar... Os 7 vão entrar na arca do Mashiach, vão entrar para as núpcias, para as bodas do Cordeiro, irmãos. Olha que coisa incrível. Em caso do noivo chegar em altas horas da noite escura. Olha aqui, irmão, em caso do noivo chegar em altas horas da noite escura, pois ela deveria estar pronta para viajar a um momento para o outro. Ela deveria estar pronta assim que solicitada. Durante este longo período de espera, ela deveria ser conhecida como consagrada, separada e comprada por preço. Ela era verdadeiramente uma mulher à espera. Mas não havia dúvida sobre o retorno do noivo. Algumas vezes o jovem poderia se ausentar por período realmente longo, mas obviamente ele tinha pago um alto preço por sua noiva, e apesar de haverem outras mulheres disponíveis, ele certamente voltaria por sua escolhida, com a qual havia celebrado o contrato. A noiva nesse período de espera deveria usar um véu sempre que saísse de casa, a fim de que outros jovens soubessem que ela estava comprometida e assim não se aproximariam dela com outra oferta de casamento. Hoje a noiva do Mashiach deve se apresentar com um véu, um posicionamento. Véu, eu creio que está ligado à santidade, né? Aqueles que não compreendem nossa aliança com Yahweh tentarão nos oferecer outros contratos que violam aquele que fizemos com o nosso noivo. Ela deveria resistir aos que oferecem traições e aguardar por aquele que pagou o preço por ela. Não devemos ir atrás de ídolos, aqui diz claro, nem de igrejas, templos, porque o Criador não habita em templos construídos pela mão do homem, né? E nós já sabemos também que o Mashiach, ele é Yahushua, se chama Yahushua, Yahweh salva, né? Louvado seja Yahweh dos exércitos por isso. Quando o ano vai passando, a noiva deve convocar suas irmãs e suas melhores amigas e todos os demais que deveriam ir com ela para as bodas. Devemos convidar, irmãos, não podemos ficar guardando só para a gente. Quando da chegada do noivo, e todos deveriam ter suas lâmpadas com óleo prontas. Todos devem ter lâmpadas com óleo. Se nessa altura alguém vendo o noivo trabalhando para concluir sua câmara nupcial, pergunte-se a ele: quando será o grande dia? E ele teria que responder: só meu pai sabe. Olha só, pessoal. Então aqui está dizendo que todos os convidados deveriam estar com as lâmpadas com óleo prontos, né? Todos deveriam estar com óleo, com a lâmpada e óleo, as noivas prudentes, Mateus 25. Leiam, parábola das 10 virgens. Finalmente a câmara nupcial ficaria pronta e o noivo deveria então convocar seus jovens amigos para acompanhá-lo na jornada, ansioso em busca da noiva. Os anjos vão acompanhar Yahushua aqui para nos resgatar, para vir nos buscar.
O grande momento chegou e o noivo está mais que preparado, disso podemos ter certeza. Ele e os seus amigos, os anjos, né, deveriam entrar pela noite, tentando de tudo para fazer a maior surpresa para a noiva. Eita, coisa linda! E essa é a parte romântica. Todas as noivas Yaldins eram roubadas. Os judeus, os Yaldins, tinham um entendimento especial do coração das mulheres. Que êxtase e aventura para ela ser abduzida, tomada durante a noite. Não por um estranho, mas pelo que a amou tanto que pagou um alto preço para tê-la. Então, irmãos, olha que coisa linda. Olha aqui, ó, na casa da noiva, as coisas deveriam estar prontas para ter certeza que a noiva teria a maior surpresa, pois o noivo tentaria chegar à meia-noite, enquanto ela dormia, mas as lâmpadas de óleo deveriam estar prontas e o véu deveria estar à mão. E enquanto ela dormia vestida de noiva, ela deveria ser surpreendida com a chegada do noivo e pronta para seguir com ele. Agora existem regras a serem observadas quanto aos sentimentos de uma mulher. O noivo não poderia simplesmente arrancá-la de casa dormindo, pois é óbvio que ela estaria dormindo com bobs nos cabelos, na verdade. Quando a turma de jovens amigos do noivo se aproximava da casa dela, eles eram obrigados a dar a ela um sinal. Alguém naquela turma deveria dar um grito, o grito da meia-noite. Olha aí, pessoal, o grito da meia-noite. Quando a noiva ouvisse aquele grito, ela saberia que o noivo chegaria mais alguns momentos. Ela só teria tempo para acender a sua lâmpada, tomar o seu enxoval e sair com ele. Suas irmãs e suas amigas que quisessem assistir às bodas também deveriam ter suas lâmpadas prontas. Ninguém poderia andar pela noite escura no terreno rochoso de Israel sem carregar uma lâmpada. Aqui, ó. Dessa forma, os jovens deveriam entrar na casa e levar as moças consigo. O pai da noiva deveria olhar a situação com outros olhos, verificando se aquele era realmente o rapaz que havia contratado o matrimônio e acompanhado a saída do grupo. As pessoas do povoado certamente seriam acordadas de seu sono devido à alegria nas vozes dos jovens carregando suas lâmpadas e fazendo festa pelas ruas, e todos ficariam sabendo das bodas que estavam acontecendo. Hoje ouvimos carros buzinando, mas naquele tempo eles viam lâmpadas clareando a noite escura. Os que observavam talvez não identificassem a noiva, pois ela continuava usando o seu véu, mas ela voltaria às mesmas ruas uma semana mais tarde com o noivo, e então não estaria mais usando o véu. Isso é, pessoal, o véu aqui, eu sei que tem a ver com a santidade, e aqui diz que o noivo ele tinha que voltar uma semana depois. Isso é, 7 dias, 7 anos das bodas, 7 anos de tribulação na terra. Então ela deveria voltar pelas mesmas ruas de onde ela saiu, com o retorno junto com o seu noivo. Todo o povo saberia quem realmente havia se casado e entenderiam o verdadeiro significado daquelas bodas. Quando o grupo chegasse à casa do pai do noivo, a noiva e o noivo deveriam entrar na câmara nupcial e trancar a porta. Ninguém mais poderia entrar. O pai do noivo, enquanto isso, deveria receber os convidados para as bodas, seus amigos, e estarem prontos para celebrar o novo matrimônio, já que o casamento duraria 7 dias, até que a noiva e o noivo saíssem da câmara de núpcias. O trabalho era de grande monta. Ocasionalmente os anfitriões poderiam ficar sem vinho para servir, como lemos, né, em João 2, mas é isso aí. Mas as celebrações não começavam imediatamente. Primeiro o matrimônio deveria ser consumado. Os Yaldins eram um povo sujeito a muitas leis,
e a lei declarava que a noiva e o noivo deveriam se tornar um só, antes do casamento ser reconhecido dessa forma. Um dos amigos do noivo, que chamaríamos hoje padrinhos, deveria ficar à porta da câmara, aguardando o sinal da voz do noivo. Quando o matrimônio fosse consumado, o noivo deveria anunciar ao padrinho a porta, e este deveria anunciar as bodas novas aos convidados. Então as comemorações começavam e deveriam durar toda a semana. Tá vendo, irmãos? Aqui, ó. No final da semana, a noiva e o noivo deveriam fazer sua tão aguardada aparição para a celebração e o brinde de todos presentes. Haveria então um delicioso jantar, a ceia das bodas, a qual conhecemos como uma festa do casamento para honrar o novo casal. Nesse momento, a noiva se apresenta sem o véu, pois agora ela já é uma mulher casada, e todos deveriam conhecer quem era a eleita do noivo, o novo casal, e todos os convidados deveriam então encerrar a semana desfrutando de uma magnífica festa. Após a ceia das bodas, a noiva e o noivo deveriam partir, não permanecendo mais tempo na casa do pai do noivo. Eles, por outro lado, deveriam agora ir para sua própria casa, preparada de antemão pelo noivo. A noiva do Mashiach ficará por 7 anos no céu, na casa do pai do noivo, e então retornar com o noivo e ocupar o reino que ele preparou para eles. Quando a noiva e o noivo viajam de volta pelo povoado, todos os habitantes percebem quem eram os noivos e onde eles passarão a morar desde então. Esta é a cerimônia completa do casamento judaico, né? Na época do Mashiach, de Yahushua, em toda a sua glória. Louvado seja sim ao dos exércitos. Então, bom, pessoal, aqui é o casamento, né, das bodas, né? Mostra